Nossa aula de história desta semana, páginas 100 a 105. Fazendo história, vamos falar sobre a comunicação impressa. A invenção da imprensa tornou possível a troca de conhecimentos, ideias e informações entre as pessoas. Os primeiros processos de impressão foram criados na China, por volta do século III, mas foi somente no século XV que Johannes Gutenberg inventou a prensa de tipos móveis, que permitiu a reprodução de livros. Em 1500, estima-se que já haviam sido impressos 35 mil livros sobre diversos assuntos na Europa. A imprensa permitiu também a comunicação e a difusão da informação por outros meios, jornais e revistas. Os primeiros jornais foram impressos na Holanda, no século XVII. No Brasil, a comunicação impressa chegou bem mais tarde. Foi só com a instalação da família real no Rio de Janeiro, em 1808, que surgiu a primeira imprensa nacional, a imprensa régia. Por meio dela, foram impressos livros, folhetos religiosos, almanaques, tratados e o primeiro jornal brasileiro, que se chamava Gazeta do Rio de Janeiro. Então, observem aí, as duas capas de jornais, né? O de 1808 e uma outra capa de jornal de 2017. Então, 1808, 2017. Depois que você observou as duas capas, então responda: quantos anos se passaram entre a publicação dos dois jornais? Então, lá, né, o primeiro Jornal do Brasil, 1808. E depois 2017, então passaram-se 209 anos. Escreva uma semelhança e uma diferença entre as duas capas. Então, o que é parecido, né? Semelhante. O nome dos jornais em destaque no topo da página, a presença da data, o formato da página e as diferenças, a ausência de cores, imagens na Gazeta do Rio de Janeiro, o tipo de notícia em destaque e a quantidade de texto e de notícias, né? Então, essas são as semelhanças e as diferenças entre as duas capas dos jornais. Uma das funções mais importantes do jornal é a crítica. Além de informar o leitor, eles devem estimular o debate e a troca de ideias. Um dos recursos utilizados para isso são as charges e as tirinhas. Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede. Então, observe aí com atenção o desenho, né? Tem um caminhão carregado de madeira e aí o personagem lá pensando, né? Na natureza nada se perde, tudo se transporta. Qual é o contexto de crítica dessa tirinha? Então, está criticando aí o desmatamento das florestas. Explique o jogo de palavras usado nessa tirinha, né? Então, aí nessa tirinha, existe uma frase que é mais conhecida, que ela diz o seguinte: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, é uma frase aí lá do século XVIII. Mas na tirinha, a palavra transforma foi trocada, foi alterada para transporta. A associação entre essa troca de palavras e a ilustração, né, significa uma crítica ao desmatamento das florestas. Em uma folha à parte, crie uma tirinha para criticar uma questão importante na região em que vocês vivem. Então, se vocês quiserem, vocês podem aí no caderno de arte, né, fazer uma tirinha, pode ser sobre o desperdício de água, também pode ser sobre as queimadas, que tem acontecido muito no Brasil todo, mas na nossa região também acontece, aqui mesmo próximo do nosso bairro acontece, né? Então, os lixos jogados no meio da rua, então vocês podem estar aí, né, desenhando. Então, aí, né, no caderno de artes, algumas sugestões, né? Falta de água, queimadas, lixos nas ruas. Vocês podem fazer uma tirinha aí como essa. Pode ser só um quadrinho, né, com alguma frase.
algum desenho, não precisa ser uma história em quadrinho, né? Pode ser só uma tirinha com um quadrinho só. Plugado no mundo pela internet. A internet está cada vez mais presente na vida de crianças e jovens no Brasil e no mundo. Para muitos dos que nasceram no século XXI, a partir de 2001, acessar a rede mundial de computadores por meio de um computador, um tablet ou um celular já faz parte da rotina. No entanto, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet no Brasil. Segundo uma pesquisa realizada em 2016, cerca de metade das residências no Brasil não possui internet. Isso significa que um grande número de pessoas não tem acesso às tecnologias digitais. Esse problema se chama exclusão digital. Nos últimos anos, passou a ser uma questão de cidadania, garantir a todos acesso às tecnologias, assim como saúde e educação. Leia o gráfico abaixo, Leia o gráfico abaixo e preste atenção aí. Então, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos que acessaram a internet nos últimos 3 meses. Então, vejam aí de 9 a 10 anos, 68%, de 11 a 12 anos, 76%, de 13 a 14, 88%, e de 15 a 17, 91%. Então, observe o gráfico para estar respondendo as questões. Qual faixa etária, idade, representa o maior número de acessos? Então, de 15 a 17, 91 adolescentes acessaram a internet. Qual faixa etária, idade, apresenta o menor número de acessos? Então, de 9 a 10 anos, 68 crianças. Em qual idade do gráfico você se encontra? Então, coloque aí, a sua, que provavelmente ali, de 9 a 10 anos. Podemos dizer que existe uma relação entre a faixa etária e o número de acessos? Explique. Sim, podemos dizer que, conforme aumenta a idade, aumenta também a quantidade de jovens conectados. Por quanto tempo você costuma acessar a internet durante a semana, Então, essa resposta aí é pessoal, responda aí. E você e os seus colegas usam a internet em que ocasiões? Então, você pode estar perguntando para os seus amigos, ou se você até já sabe, na sua família, para que as pessoas usam a internet mais? Para pesquisar trabalhos, para enviar e-mails, jogar ou assistir vídeos? Então, faça uma pesquisa aí só para você estar sabendo, Para que as pessoas acessam mais vezes a internet? Para fazer o quê? Observe o cartaz. Toda criança alfabetizada até os 8 anos. Pacto Nacional pela Alfabetização. O que é anunciado no cartaz? Que toda criança deve estar alfabetizada até os 8 anos. Na sua opinião, por que é importante saber ler e escrever? Então, essa resposta aí é pessoal, Vocês podem estar aí respondendo, Mas, hoje em dia, atualmente, é muito importante que toda pessoa saiba ler e escrever, porque, os trabalhos, para você poder trabalhar, não tem nenhum trabalho hoje em dia que você possa fazer que você não precise ler e escrever. Tudo que você for fazer na sua vida, atualmente, qualquer tipo de trabalho, você precisa saber ler e escrever, Anote outras formas de adquirir conhecimento sem a escrita. Então, há conhecimentos que podem ser transmitidos oralmente, outros por meio de sinais, gestos, desenhos e expressões corporais, Então, nem sempre, se você quiser falar, explicar alguma coisa para alguém, você nem sempre precisa escrever. Você pode falar, pode fazer um gesto, pode fazer um desenho. Observe a linha do tempo e leia as legendas. 1852.
telégrafo, né? Primeiro sistema de comunicação de longa distância chegou ao Brasil. 1877, o primeiro telefone é instalado no Brasil. O telefone foi inventado por Alexander Graham Bell, a partir do telégrafo. 1922, a primeira transmissão por ondas de rádio no Brasil. 1950, a TV chegou ao Brasil e logo se tornou um influente meio de comunicação. E 1981, chegou ao Brasil o primeiro computador. Escreva nos quadros a década em que cada meio de comunicação começou a ser usado no Brasil. Então, telégrafo, década de 50, né? O telefone, 1870, mais ou menos. O rádio, 1920. A TV, 1950. E o computador, 1980. E para finalizar a nossa aula de história, autoavaliação. Então, você vai colocar um X, né? Vai ler aí as 4 frases e vai estar colocando um X. Entendi a importância dos meios de comunicação? Sim, ainda tenho dúvida, não entendi. Sei identificar, você sabe o que é um jornal, o que é um telefone, o que é um celular, o que é um computador? Sim, então coloca o X aí. Aprendi mais sobre comunicação impressa, né? O que é escrito, né? O jornal, livros, revistas. Entendi a importância da tecnologia no desenvolvimento dos meios de comunicação? Se sim, né? Então, a importância da internet, entendi? Então, coloca um X aí e boa aula de história para vocês.